Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Parte 2. A Terra sob o domínio dos marcianos. Capítulo 1. Soterrados. No primeiro livro, deixei de lado minhas próprias aventuras para contar as experiências de meu irmão. Mas, durante os 2 últimos capítulos, o padre e eu permanecemos escondidos na casa vazia de Halliford, onde nos refugiamos da fumaça negra. Retomarei minha narrativa a partir daí. Passamos toda a noite de domingo e toda a segunda-feira, o dia do pânico, numa pequena ilha de luz, isolados do resto do mundo pela fumaça negra. Nesses 2 tediosos dias, nada pudemos fazer além de esperar numa inércia angustiante. Eu não conseguia parar de pensar em minha mulher. Imaginava em Leatherhead, aterrorizada, correndo perigo, já de luto pela minha morte. Eu vagava pela casa, chorando ao pensar em como fora afastado dela e em tudo que lhe podia acontecer durante minha ausência. Eu sabia que meu primo tinha coragem bastante para enfrentar qualquer emergência, mas não era do tipo que percebia o perigo rapidamente, que reagia com prontidão. O que a situação pedia não era bravura, mas prudência. Meu único consolo era acreditar que os marcianos rumavam para Londres e para longe dela. Tais preocupações tornam a mente sensível e aflita. As lamentações perpétuas do padre me irritavam. Seu desespero egoísta me cansava. Depois de algumas críticas ineficazes, afastei-me dele e fechei-me num cômodo, nitidamente a sala de estudos de uma criança, que continha globos, bancos e cadernos. Quando ele me seguiu até lá, fui até uma despensa no andar de cima e, para conseguir ficar a sós com minha angústia, tranquei a porta. Ficamos irremediavelmente presos pela fumaça negra durante todo aquele dia e a manhã do seguinte. Na noite de domingo percebemos sinais de habitantes na casa vizinha, um rosto na janela, luzes movendo-se e mais tarde uma porta batendo. Mas não sei quem eram, nem o que lhes aconteceu. Não vimos indícios deles no dia seguinte. A fumaça negra deslizou lentamente na direção do rio durante toda a manhã de segunda-feira, chegando cada vez mais perto de nós, enfim, arrastando-se pela avenida em frente ao nosso esconderijo. Um marciano percorreu os campos por volta do meio-dia, assentando a fumaça com um jato de vapor superaquecido, que passou assobiando pelas paredes, estilhaçou todas as janelas e queimou a mão do padre enquanto ele fugia da sala da frente. Quando finalmente rastejamos pelos cômodos molhados e olhamos para fora, as terras ao norte pareciam ter sido cobertas por uma nevasca negra. Olhamos para o rio e ficamos perplexos ao ver uma inexplicável vermelhidão misturando-se ao preto das campinas queimadas. Durante algum tempo não entendemos como aquela mudança afetava a nossa situação, salvo não precisarmos mais temer a fumaça negra. Mais tarde percebi que não estávamos mais presos, que podíamos sair. Assim que percebi que a via de fuga estava aberta, minha vontade de agir retornou, mas o padre estava letárgico e irracional. Estamos a salvo aqui, Repetia. A salvo. Resolvi partir sem ele, antes tivesse partido. Tendo aprendido a lição do artilheiro, procurei comida e bebida. Já encontrara óleo e trapos para minhas queimaduras, e também peguei um chapéu e uma camisa de flanela que encontrei num dos quartos. Quando ele viu que eu realmente iria sozinho, que estava decidido, subitamente obrigou-se a vir. E como a tarde transcorrera tranquila, partimos por volta das 5 pela estrada enegrecida que levava a Sunbury. Em Sunbury, e aqui e ali ao longo da estrada, vimos cadáveres em posições contorcidas, tanto de homens como de cavalos, carroças viradas e bagagens espalhadas, tudo coberto por uma grossa camada de pó preto. Essa mortalha de cinzas me fez lembrar o que eu lera sobre a destruição de Pompeia. Chegamos a Hampton Court sem percalços, a mente cheia de visões estranhas e sinistras, e lá ficamos aliviados ao encontrar uma área verde que escapara da névoa sufocante. Cruzamos Bushy Park, com seus servos perambulando sob os castanheiros, alguns homens e mulheres correndo ao longe em direção a Hampton, e assim chegamos a Twickenham. Eram as primeiras pessoas que víamos.
Do outro lado da estrada, a floresta depois de Ham e Petersham ainda ardia. Twickenham não sofrera nem com o raio de calor, nem com a fumaça negra. Mas pessoas circulavam por lá, embora nenhuma tivesse notícias a dar. A maioria, como nós, aproveitava a trégua para mudar de lugar. Tive a impressão de que muitas casas ainda estavam ocupadas por moradores assustados demais até para tentar fugir. Lá também vimos abundantes indícios de uma fuga precipitada. Lembro-me vividamente de 3 bicicletas esmagadas e empilhadas, trituradas pelas rodas de carroças subsequentes. Cruzamos a ponte de Richmond por volta das 8h30. Atravessamos às pressas a ponte desprotegida, mas notei várias formas vermelhas deslizando pelo rio, algumas com vários metros de largura. Não sabia o que eram, não havia tempo para exames minuciosos, e lhes atribuí um sentido mais terrível do que mereciam. Também no lado de Surrey encontramos uma poeira preta, que antes fora fumaça, e uma pilha de cadáveres perto da estação, mas não vimos sinal dos marcianos até pegarmos a estrada para Barnes. Na distância escura, vimos um grupo de 3 pessoas correndo por uma rua lateral em direção ao rio, mas fora isso, o local parecia deserto. Na encosta do monte, a cidade de Richmond ardia intensamente. Nos arredores da cidade, não havia sinal da fumaça negra. De repente, quando chegamos a Kew, vimos várias pessoas correndo e a parte superior de uma máquina bélica marciana assomou sobre os telhados a menos de 100 metros de nós. Paramos, horrorizados. Se o marciano tivesse olhado para baixo, teríamos perecido imediatamente. Estávamos tão aterrorizados que não ousamos prosseguir. Em vez disso, corremos até um barracão e nos escondemos. O padre se agachou, chorando em silêncio, e se recusou a sair dali. Mas minha ideia fixa de chegar a Leatherhead não me deixava descansar, e ao pôr do sol aventurei-me a sair outra vez. Passando por uma moita de arbustos e por uma passagem ao lado de um casarão, consegui chegar à estrada para Kew. Deixara o padre no barracão, mas ele saiu correndo atrás de mim. A segunda partida foi a coisa mais temerária que já fiz, pois era evidente que os marcianos estavam ao nosso redor. Assim que o padre me alcançou, avistamos a máquina que víramos antes ou alguma outra, ao longe sobre as campinas, na direção de Kew Lodge. 4 ou 5 pequenos vultos corriam na frente dela pelo campo cinza esverdeado, e logo vimos que o marciano os perseguia. Em 3 passos ele os alcançou, e eles correram entre os pés da máquina em todas as direções. O marciano não usou o raio de calor para destruí-los, mas os apanhou um por um. Em seguida, jogou-os na grande caixa metálica que trazia atrás de si, como a cesta que um trabalhador leva no ombro. Foi então que percebi que os marcianos tinham outro propósito, além de destruir a humanidade derrotada. Por um momento, ficamos petrificados. Depois viramos e passamos pelo portão de um jardim murado, onde encontramos, ou melhor, caímos numa providencial vala onde ficamos, mal ousando sussurrar até que as estrelas surgissem no céu. Suponho que eram quase 11 horas quando reunimos coragem para sair de novo, dessa vez sem nos arriscar pela estrada, mas esgueirando-nos por entre cercas vivas e plantações. Perscrutávamos a escuridão, ele do lado direito e eu do esquerdo, temendo ver os marcianos, que pareciam estar por toda parte. A certa altura, demos com uma área incendiada e escurecida, coberta de cinzas e de cadáveres de seres humanos espalhados, com cabeças e troncos horrivelmente queimados, mas pernas e botas intactas, e também de cavalos mortos. A 50 metros de uma linha com 4 canhões destruídos e algumas carretas esmagadas. Parecia que China escapara da destruição, mas a cidade estava silenciosa e deserta. Não encontramos mortos, embora a noite estivesse escura demais para que enxergássemos as ruas laterais. Lá, meu companheiro queixou-se de súbito de sede e fraqueza, e decidimos entrar numa das casas. A primeira que adentramos, depois de um pouco de dificuldade com a janela, era um casarão semi-geminado. Não encontrei nada comestível, exceto um queijo mofado, mas havia água potável. Peguei uma machadinha, que poderia ser útil em nossa próxima invasão de domicílio. Seguimos então até o local em que a estrada vira em direção a Mortlake e onde havia uma casa branca com um jardim murado. Na copa dessa casa encontramos uma fartura de comida,
2 bisnagas de pão, um filé cru e metade de um presunto. Descrevo esses alimentos com tanta precisão, porque estávamos destinados a sobreviver graças a eles durante 15 dias. Havia cerveja em garrafas sob uma prateleira, 2 sacos de feijão branco e algumas alfaces murchas. A copa dava para uma espécie de área de serviço onde encontramos lenha. Havia também um armário, dentro do qual achamos quase uma dúzia de garrafas de vinho da Borgonha, sopa e salmão enlatados e 2 latas de biscoitos. Sentamo-nos na cozinha adjacente às escuras, pois não ousávamos acender uma luz sequer, e comemos pão com presunto e bebemos cerveja da mesma garrafa. O padre, que continuava temeroso e inquieto, agora estranhamente queria prosseguir, e eu lhe pedia que comesse para se fortalecer quando sucedeu aquilo que nos manteria prisioneiros. Ainda não deve ser meia-noite, disse eu, e nesse instante um ofuscante clarão de luz verde nos envolveu. Todos os objetos na cozinha tornaram-se visíveis em tons de preto e verde, e depois voltaram a desaparecer. Seguiu-se um choque violento como eu jamais ouvira. Quase ao mesmo tempo, ouvi um estrondo atrás de mim, vidros estilhaçando, paredes caindo ruidosamente ao nosso redor, o teto desabando, quebrando-se em dezenas de fragmentos sobre nós. Fui atirado ao chão, bati a cabeça contra o forno e desmaiei. Estive inconsciente durante muito tempo. Contou-me o padre, e quando voltei a mim, estávamos às escuras de novo. E ele, com o rosto molhado de sangue, devido a um corte na testa, tentava me reanimar com um pano úmido. Durante algum tempo não consegui lembrar o que acontecera. Depois as lembranças voltaram aos poucos. Senti um machucado na têmpora. Está melhor? Sussurrou o padre. Finalmente consegui responder sentando-me. Não se mexa. Disse ele. O chão está coberto com a louça quebrada que estava no armário. Se você se mexer, vai fazer barulho, e acho que eles estão lá fora. Ficamos sentados em silêncio, de modo que mal ouvíamos a respiração um do outro. Tudo parecia assustadoramente calmo, mas a certa altura, um pedaço de reboco ou de parede quebrada deslizou e caiu com estrondo. Do lado de fora, muito perto de nós, ouvimos um ruído intermitente e metálico. Ali. Disse o padre quando o ruído recomeçou. Sim. Mas o que pode ser? Um marciano. Prestei atenção. Não parecia o raio de calor, disse eu, e por um momento pensei que uma das máquinas marcianas tropeçara na casa, como eu vira uma delas tropeçar contra a torre da igreja de Shepperton. Nossa situação era tão estranha e incompreensível que durante 3 ou 4 horas, até o amanhecer, nós praticamente não nos movemos. Então, a luz filtrou-se na cozinha, não através da janela, que continuava escura, mas por uma abertura triangular entre uma viga e um monte de tijolos quebrados na parede atrás de nós. Pela primeira vez vimos o interior cinzento da cozinha. A janela fora arrebentada por um monte de terra do jardim, que se espalhara sobre a mesa onde coméramos e se derramara aos nossos pés. No lado de fora, a terra formara um barranco contra a casa. No alto do batente da janela, vimos um cano de drenagem arrancado. O chão estava coberto por utensílios quebrados. A parede da cozinha, que dava para o resto da casa, fora parcialmente derrubada, e já que a luz do dia brilhava ali, era óbvio que parte da casa fora demolida. O elegante guarda-louça verde claro, contendo vários recipientes de cobre e estanho na parte inferior, o papel de parede que imitava azulejos brancos e azuis, e alguns suplementos coloridos pendurados na parte superior das paredes contrastavam vivamente com as ruínas. Quando a manhã ficou mais clara, vimos através da abertura na parede o corpo de um marciano, que provavelmente montava guarda sobre um cilindro ainda incandescente. Ao vermos aquilo, rastejamos o mais discretamente possível, trocando a meia-luz da cozinha pela escuridão da área de serviço. De repente, o verdadeiro significado brilhou em minha mente. O 5º cilindro, sussurrei. O 5º projétil vindo de Marte atingiu esta casa e nos enterrou em suas ruínas. O padre ficou em silêncio e depois sussurrou. Que Deus tenha piedade de nós. Em seguida, ouvi-o choramingar. Fora isso, permanecemos totalmente silenciosos na copa. Eu, de minha parte, mal ousava respirar e mantinha os olhos fixos na luz fraca que vinha da porta da cozinha.
Via vagamente o rosto do padre, uma forma oval e indistinta, e o colarinho e os punhos de sua roupa. Do lado de fora teve início um martelar metálico, depois uma sirene estridente, e ainda depois de uma pausa, um silvo como de uma locomotiva. Esses ruídos perturbadores continuaram de forma intermitente, parecendo aumentar em número com o passar do tempo. Logo pancadas uniformes e uma vibração que fez tudo ao nosso redor tremer e a louça na copa retinir e deslizar começaram e não cessaram mais. Em seguida, a luz foi eclipsada, mergulhando a fantasmagórica porta da cozinha numa total escuridão. Durante muitas horas permanecemos acocorados, silenciosos, trêmulos, até que nossos sentidos cansados nos abandonaram. Finalmente acordei, faminto. Creio que passamos a maior parte do dia inconscientes. Minha fome era tão aguda que me obrigou a agir. Disse ao padre que iria procurar comida e comecei a tatear, tentando chegar à copa. Ele não respondeu, mas assim que comecei a comer, ouvi-o rastejando em minha direção. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.